Vamos viajar? Vamos lá para Filadélfia? Agora 2 horas e 39 minutos, para falar de desdobramentos da vitória de Donald Trump nas eleições americanas. O presidente Joe Biden falou agora há pouco com a nação americana. O Luca Bassani, claro, que está lá, acompanhou esse discurso e tem agora as informações ao vivo para a gente. Luca, boa tarde. Boa tarde a você, Lívia, às nossas debatedoras, a toda a nossa qualificada audiência, aqui diretamente da Filadélfia, a cidade onde a Declaração de Independência foi assinada e que é tão próxima também da história americana. Falando sobre as repercussões da vitória histórica de Donald Trump, o presidente Joe Biden reconheceu o momento difícil em que passa o Partido Democrata, mas não entrou em detalhes. Ele, em seu discurso, disse que já telefonou a Donald Trump para parabenizá-lo pela vitória e que também já deixa à disposição do próximo governo, da próxima equipe, todo o aparato necessário, todas as ferramentas necessárias para que durante os próximos 2 meses essa transição governamental aconteça da maneira mais pacífica e tranquila possível. Ele disse que nos próximos 74 dias que finalizarão o seu mandato, muitas reflexões deverão ser feitas, lembrando principalmente o momento difícil que ele pegou a economia norte-americana, ele recebeu a economia norte-americana e que, apesar das dificuldades ainda na classe média com a inflação, algo reconhecido pelo presidente, muito foi feito também nas questões das políticas sociais e ambientais. Ele parabenizou Kamala Harris pelo desempenho, apesar da derrota, dizendo que ela lutou até o fim, teve uma campanha muito intensa por vários estados e também reconheceu a lisura e a integridade do sistema de voto norte-americano, agradecendo todos os voluntários que participaram deste momento, tanto durante a realização dos votos, como também durante a longa contagem, que em muitos estados continua durante as próximas semanas, dependendo da maneira como se votou, dizendo que é sempre necessário acreditar na democracia, que não é só porque o seu partido perdeu que eles deixarão de amar o país, que é necessário amar o país, principalmente nos momentos de derrota e gostar do seu vizinho, principalmente quando você não concorda com ele, que esse é um princípio básico da América. Foi um discurso bastante protocolar, com um tom bastante de despedida, se assim podemos dizer. Joe Biden, que já reconhece que já está indo para sua aposentadoria após cerca de 50 anos servindo a nação americana, seja como senador, seja como vice-presidente, seja como presidente, e agora encaminhará o próximo governo para Donald Trump, que assumirá no dia 20 de janeiro de 2025. A gente pode esperar, então, uma transição pacífica, né? Não só Joe Biden, como também Kamala Harris, no pronunciamento dela de derrota, chegou a falar sobre isso. Só que não dá para a gente negar que o momento para o partido é muito difícil, porque Trump conseguiu avançar em grupos que antes eram muito caros e iam de uma forma muito facilitada e fluida para candidatos do Partido Democrata. E o próprio Joe Biden chegou a falar sobre esse momento difícil do partido também, né, Luca? É isso mesmo, Lívia. Inclusive, muitos cortes demográficos foram feitos para analisar como que Donald Trump construiu a sua vitória nos estados-chave e também no voto popular, que até agora está na frente com quase 5 milhões de votos em relação a Kamala Harris. Ele que perdeu por 7 milhões de votos contra Joe Biden em 2020, agora está 5 milhões de votos à frente. Então, é um desempenho realmente impressionante. Desde George W. Bush em 2004, que um republicano não vencia no voto popular. Portanto, muitos analistas, muitos daqueles que estudam política a fundo estão tentando descobrir como ele construiu essa vitória. E alguns dados nos dão uma intuição de como isso foi possível. Se a gente for olhar, 54% dos homens votaram em Donald Trump. Apesar dos homens serem a menor parte do eleitorado norte-americano, 54% é acima de 46% por 8 pontos, e isso é fundamental. Também cerca de 54% da população branca, que ainda é a maioria nos Estados Unidos, votou em Donald Trump. No eleitorado latino, onde a diferença para Joe Biden foi de 20 pontos, ou seja, Joe Biden venceu por mais de 20 pontos Donald Trump em 2020, Kamala Harris ainda venceu, mas apenas por 8 pontos, ou seja, essas margens de vitória nesses cortes demográficos da população negra, da população latina, da população feminina, tudo isso foi sendo reduzido. As mulheres mesmas votaram 46% em Donald Trump, um número muito melhor do que a faixa dos 40% alcançados em 2020. A gente vê que ele conseguiu crescer onde já era muito forte, nos estados americanos mais rurais, onde a população branca cristã
tradicionalmente muito alinhada ao Partido Republicano, compareceu em peso, mas também nos grandes centros urbanos, centros populacionais, onde temos essa diversidade étnica, diversidade religiosa, a diferença entre republicanos e democratas, ela diminuiu. Aqui mesmo na Filadélfia é um exemplo disso, um reduto democrata há muitas décadas. Donald Trump, que na sua primeira eleição fez apenas 13% dos votos nessa cidade, na eleição de agora, em 2024, fez quase 22%. A gente pode dizer, ele ainda está perdendo para os democratas, mas reduziu em 10% praticamente essa diferença. E isso, num estado-chave como foi a Pensilvânia, é realmente crucial para garantir a vitória, assim como foi. E os democratas terão um grande desafio de se reinventar, de encontrar um candidato, um nome que entusiasme, que alegre a população a voltar a votar para os democratas, principalmente os segmentos mais jovens, esses segmentos demográficos, como eu disse, das minorias étnicas e também as mulheres, que depois de tantos assuntos tratados nessa eleição, como o direito ao aborto, como também questões do machismo, da igualdade no mercado de trabalho, elas parecem não terem se convencido com a pauta democrata e votaram também em peso em Donald Trump. Então, eu acredito que esse será o desafio. O presidente Joe Biden, como um dos membros sêniores desse partido, poderá incluir-se também neste momento de transição, mas, inevitavelmente, o que os jovens americanos, o que estes grupos que agora preferiram votar em Donald Trump querem é uma liderança jovem e que também fale para a realidade americana, que pense no bolso do americano. As pautas identitárias aqui nos Estados Unidos, chamadas de pautas woke, que foram muito levadas pelos democratas, parecem não entusiasmar mais tanto quanto deveriam, na visão dos democratas, obviamente, e o principal tem sido a economia. Tudo muito caro, aluguéis impagáveis, a dívida que muitos estudantes fazem para poder estudar em uma universidade. Então, todas essas questões parecem que foram endereçadas melhor pela campanha republicana, o que é evidenciado por esses números que eu acabei de dizer, uma vitória bastante sólida, construída não só na parte rural dos Estados Unidos, mas também nos grandes centros populacionais, onde essa diferença tem diminuído bastante. A gente tem um trecho desse pronunciamento, dessa fala de Joe Biden. Vamos acompanhar e já eu volto com você. Ontem conversei com o presidente eleito Donald Trump para parabenizá-lo pela vitória. Garanti a ele que minha equipe vai trabalhar em conjunto com a dele para assegurar uma transição pacífica e ordeira. É isso que o povo americano merece. Agora, Luca, o fato é, sem entrar em questão ideológica, a gente está acompanhando, pelo menos por enquanto, uma transição de poder totalmente diferente do que nós tivemos em 2021, né, de 2020 para 2021. A começar por essas declarações de Kamala, de Joe Biden, esse reconhecimento de que a eleição foi justa, os resultados são confiáveis e que agora é trabalhar em conjunto pela transição pacífica. É muito evidente essa diferença, né? É bastante evidente, principalmente se a gente pensar que naquele ano de 2020, por conta da pandemia, muitos votos por correio, o processo de contagem ele demorou muitos dias. No dia da eleição em si, nós não tínhamos um resultado claro. Inclusive, Donald Trump, naquele momento da noite da eleição, em 2020, estava na frente e achava que poderia se reeleger. Mas à medida que outros votos por correio foram sendo contados, a diferença diminuiu e Joe Biden passou em estados cruciais, como é o caso da Geórgia, onde ele venceu por apenas 11 mil votos. Exatamente por essa margem pequena, os republicanos não aceitaram a derrota de maneira tão fácil. O próprio Donald Trump demorou meses para vir a público falar que deixaria o poder, né? Não meses, mas muitos dias para falar que deixaria o poder, e não compareceu na cerimônia de posse de Joe Biden, que estava lá sozinho com outros ex-presidentes, George W. Bush, Obama, até mesmo com a sua esposa, e não teve a presença de Donald Trump, que deve ser diferente dessa vez. Eu acredito que não só a transição acontecerá de maneira mais rápida e mais tranquila, mas também nós teremos a presença de Joe Biden passando a faixa, entre aspas, para Donald Trump. Não temos uma faixa presidencial como temos no Brasil, mas participando desse momento de transição harmônica do poder, que é algo muito importante dentro da história dos Estados Unidos, um país que passou por guerra civil, que passou por muitos políticos de diversas vertentes ideológicas, mas conseguiu se manter unido e democrático ao longo de todos esses 2 séculos e meio praticamente. Então acho que essa mensagem importante que deixa o presidente Biden, e até mesmo para
falar do lado de Donald Trump, o discurso dele foi bem mais conciliador do que em outras ocasiões. Não sei se isso se manterá durante os outros 4 anos de governo, mas quando fez o discurso da vitória, fez um discurso de união nacional, de curar a nação, de ser um presidente de todos, diferentemente de outros momentos em que deixava muito claro que essas divisões da sociedade, elas eram praticamente irrecuperáveis e que ele governaria apenas para aqueles mais próximos ideologicamente das suas pautas. Então, acho que pode ser um momento novo para os Estados Unidos. Muitos líderes mundiais estão também na expectativa de ver como isso se desenrolará na Ucrânia, no Oriente Médio, as questões econômicas com a China. E nós, como sempre, continuaremos aqui fazendo essas coberturas, viajando, falando com as pessoas para tentar descobrir para qual caminho irá os Estados Unidos e como isso, evidentemente, pode influenciar o Brasil, considerando que os dois países também têm uma longa trajetória de amizade e são muito importantes no aspecto econômico, né, naquilo que representa cada um para a sua balança comercial, respectivamente. Luca, vamos abusar um pouquinho mais de você. Priscila, Jaqueline querem te perguntar algumas coisinhas, começando pela Priscila. Boa tarde, Luca Bassani. Tudo bem por aí? Espero que esteja tudo bem, né? Você nos disse há pouco que o fato aí da economia, né, a questão do abortamento, que são questões bem áridas, né, e ácidas para serem tratadas, influenciaram nos votos, né? E acabou aí que deu o ganho ao Trump. E eu queria te perguntar se você acha, né, se na sua opinião, o fato do Biden ter desistido apenas 3 meses, né, de proximidade aí da eleição, isso teria influenciado de alguma maneira também para o Donald Trump ter ganhado. Olá, Priscila, também prazer em encontrá-la aqui no Linha de Frente. Realmente é uma questão muito válida que o Partido Democrata já tem começado a discutir. A maneira como a campanha foi conduzida, Kamala Harris teve apenas 109 dias de campanha. Para um país do tamanho dos Estados Unidos, com essas viagens que acontecem de Nevada, Pensilvânia, da Geórgia ao Arizona, é muito pouco tempo para conseguir convencer um eleitor que a sua pauta é a melhor. Muitos acreditam que Biden não seria mais competitivo do que Kamala Harris, então se ele se mantivesse naquela posição de candidato, o resultado provavelmente seria o mesmo, com uma vitória de Donald Trump, mas que o Partido Democrata deveria ter, de uma maneira bastante pragmática, tomado uma decisão no começo desse ano que o presidente não iria concorrer novamente à reeleição e realizasse, então, primárias, para que o candidato mais competitivo, mais capacitado, pudesse competir contra Donald Trump nas eleições agora de novembro. Muitos falam que se o governador aqui da Pensilvânia, o Josh Shapiro, tivesse sido candidato, ou a governadora do Michigan, outro estado-chave, Gretchen Whitmer, tivesse também competido, ou alguns também presumem Michelle Obama, a eleição poderia ter tomado um caminho diferente e a diferença não seria tão grande e até mesmo a vitória democrata poderia acontecer. Então, eu acho que esta questão vai ser muito analisada internamente como uma autocrítica do Partido Democrata, porque, evidentemente, esse foi um dos maiores erros da campanha, passar a tocha adiante para Kamala Harris de maneira bastante rápida, sem a questão das primárias, que também são fundamentais dentro da política norte-americana, e sem o tempo hábil para ela fazer uma campanha por todo esse país de 50 estados, que é os Estados Unidos, não entusiasmando a população em um momento econômico difícil. A gente fala dessa questão da economia e eu aqui como repórter posso dizer que nunca antes com tanto dinheiro eu fiz tão pouco nos Estados Unidos. Para você comer qualquer fast food que seja, que antes custava 8, 10 dólares, hoje é 25, 30 dólares. Então imagina quem está aqui todos os dias tendo que consumir isso, pagando aluguéis cada vez mais caros, gasolina cara, no bolso do americano médio, da classe média, pesa muito e aí Donald Trump acabou sendo a opção escolhida por grande parte desse eleitorado. Luca, Jaqueline também tem uma dúvida para tirar com você. Jaqueline. Boa tarde, Luca, tudo bem? Luca, eu sempre tive interesse em saber, em termos como o americano não é obrigado a votar, nós temos o número de pessoas, de porcentagem que foram dos eleitores e o que deixaram de ir? Temos esse número? Temos sim, é um número interessante de observar que historicamente ele é sempre muito parecido. Ao contrário do Brasil, que a abstenção em eleições municipais, por exemplo, é muito maior do que as eleições gerais, legislativas, presidenciais, aqui é quase sempre a mesma coisa. A abstenção ela varia
de 25% até 30%, 32%, ou seja, a gente está falando de um país de 330 milhões de habitantes. Cerca de 240 milhões são registrados ou aptos a votar, mas no fundo só 160, 170 milhões votam efetivamente. É algo que não mudou muito em relação a 2020, mas se tivesse mudado, poderia sim mudar o caminho dessa eleição. Por que eu digo isso? Aqui na Pensilvânia, que é um estado-chave que garantiu praticamente a vitória de Donald Trump já no começo da contagem, a vitória de Trump foi dada por 130 mil votos. É muito pouco em um país de milhões de pessoas. Então, se você convencesse o maior número de cidadãos da Pensilvânia a ir votar, considerando que eles pudessem votar em sua grande parte para Kamala Harris, essa diferença poderia ter sido invertida. Se a gente pensar até que Joe Biden venceu esse estado por 80 mil votos e agora Kamala Harris perde por 130 mil votos. Então, essa diferença aí de praticamente 200 mil pessoas, ela poderia ter sido alterada caso mais votantes comparecessem às urnas ou tivessem mandado os seus votos por correio, o que não aconteceu, uma abstenção parecida, mas bastante alta, até na faixa aí dos 30%, como a gente viu em outras eleições.